O policial se recusa a deixar uma mulher negra entrar no avião, mas fica chocado ao saber que ela é a CEO da companhia aérea disfarçada. Imagine que você está correndo pelos corredores movimentados do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta, com o coração batendo forte, desesperado para não perder seu voo. Você vê um tumulto no portão de embarque. Um policial de semblante severo está impedindo o embarque de uma mulher negra, retirando sua passagem e gritando alto o suficiente para que todos ao redor fiquem paralisados. Antes mesmo que você possa processar o que está acontecendo, a mulher se mantém firme, calma, mas insistente. Ninguém sabe, muito menos aquele oficial abrasivo, que por trás de sua aparência discreta há um segredo poderoso. Ela é a CEO da mesma companhia aérea que ele a está tratando como indigna de embarcar. Prepare-se para testemunhar uma revelação chocante. O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta, estava animado com seu habitual frenesi matinal. Os pneus dos carros rangiam no meio-fio, enquanto os motoristas descarregavam apressadamente as bagagens. Passageiros com os olhos turvos navegavam pelos balcões de check-in e os anúncios ecoavam nos alto-falantes. O zumbido das vozes se misturava com o rugido ocasional de aviões decolando ao longe. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as imensas janelas de vidro, a energia do aeroporto parecia elétrica. As pessoas estavam perdidas em pensamentos ou imersas em conversas, cada uma carregando suas esperanças e ansiedades para a viagem que se aproximava. No centro dessa tapeçaria de movimento e expectativa, estava o policial Donovan Myers, um homem que se orgulhava de manter a ordem. Com 1,80 m de altura, constituição física musculosa, uniforme engomado e um olhar afiado, Donovan parecia o retrato de um policial de aeroporto vigilante. Ele ocupava esse cargo há mais de uma década. Ele já havia recebido inúmeros viajantes, prendido batedores de carteira e separado pequenas brigas. E embora fosse inegavelmente eficiente em seu trabalho, havia uma tendência oculta em seu comportamento que muitas vezes não era mencionada, exceto entre aqueles que sentiram o impacto disso pessoalmente. Ele julgava rapidamente as pessoas com base em sua etnia, vestimenta ou sotaque. Com muita frequência, a versão de Donovan de manter a ordem se transformava em suposições tendenciosas e comentários preconceituosos. Naquela manhã, Donovan estava em alerta máximo. Havia recebido uma denúncia sobre possível contrabando ou atividade suspeita. Os detalhes eram vagos, mas isso o deixou nervoso. Ele percorreu os terminais com um olhar cauteloso, examinando os rostos, verificando os bilhetes, intervindo onde quer que sentisse um cheiro de problema. Infelizmente, o senso de problema de Donovan era fortemente influenciado por estereótipos. Para ele, as pessoas de cor geralmente mereciam mais atenção. Dentro do Terminal B, as filas no posto de controle de segurança eram mais longas do que o normal. Os passageiros se arrastavam, tirando suas identidades, desamarrando e recolocando os sapatos. Aqui, no meio da multidão, estava uma mulher negra digna, na faixa dos 40 anos. Seu nome era Meredith Cole, embora ninguém naquela fila tenha reconhecido o nome. Ela usava uma calça preta simples, uma blusa em tom pastel e uma jaqueta leve que não trazia nenhum logotipo corporativo ou sinal de status. Seus cachos curtos e naturais emolduravam um rosto sereno, mas atento, como se ela estivesse observando calmamente o mundo ao seu redor. Ao que tudo indica, ela era uma viajante comum, apenas mais uma pessoa tentando não perder seu voo. Ninguém, muito menos Donovan, tinha ideia de que Meredith era, na verdade, a CEO da Skyway Connect, uma companhia aérea regional de alto nível que colaborava com várias das principais companhias aéreas do país. Ela havia iniciado inspeções disfarçadas há alguns meses para investigar em primeira mão a qualidade do atendimento ao cliente de sua companhia aérea. Uma série de reclamações recentes sobre o tratamento da equipe de terra chamou sua atenção. Ela queria ver o que os passageiros realmente experimentavam e como os funcionários, desde comissários de bordo até agentes de portão, respondiam a desafios inesperados. Assim, ela viajou incógnita, reservando seus voos com um nome diferente, vestindo-se de maneira despretensiosa e conversando com a tripulação como se fosse apenas mais uma passageira. Meredith avançou na fila da segurança. Um senhor idoso à sua frente se esforçava para desamarrar os sapatos. Ela se inclinou gentilmente para ajudá-lo, oferecendo um sorriso gentil. O homem a agradeceu com uma mistura de gratidão e alívio evidente em seus olhos. Foi um gesto pequeno,
mas indicativo da personalidade de Meredith. Paciente, empática, despretensiosa. Mas foi exatamente nesse momento que o policial Donovan Myers, que patrulhava as proximidades, a viu. Ela estava inclinada perto dos pés de outro passageiro, e por um breve momento, seu gesto de ajuda de alguma forma atraiu a suspeita de Donovan. Quem era essa mulher? Ela estava escondendo alguma coisa? Era sempre assim que sua mente funcionava. O ato mais simples poderia desencadear uma avalanche de dúvidas se a pessoa envolvida não parecesse certa para ele. Ele segurou o rádio em seu ombro, sentindo uma descarga de adrenalina. Ele decidiu ficar de olho nessa mulher. Se algo estivesse errado, ele seria o único a perceber. Mal sabia ele o efeito cascata que esse momento provocaria. Um confronto que logo abalaria todo o terminal do aeroporto. Mas por enquanto, Meredith prosseguiu calmamente, sem saber que uma tempestade estava se formando além de sua linha de visão. Quando Meredith chegou ao seu portão de embarque, o portão B-23, o anúncio no teto declarou que o embarque para o voo 3045 da Skyway Connect para Chicago O'Hare começaria em breve. Ela sentiu uma pequena pontada de orgulho ao ouvir o número do voo. Apesar de estar viajando incógnita, ela havia ajudado a planejar o horário do voo, trabalhado na parceria com as principais companhias aéreas e passado inúmeras noites em claro para garantir que a rota fosse lucrativa e tivesse uma equipe eficiente. Hoje, ela embarcaria como qualquer cliente comum para ver se as reclamações recentes sobre a falta de educação da equipe eram verdadeiras. A área do portão de embarque estava lotada de companheiros de viagem. Uma mãe cansada tentava acalmar uma criança que se contorcia. Um viajante a negócios mexia em seu laptop e algumas famílias conversavam animadamente sobre a viagem que estava por vir. Meredith se sentou perto das grandes janelas, com sua bagagem de mão cuidadosamente colocada a seus pés. Ela observou os aviões lá fora, as silhuetas das aeronaves decolando no céu azul claro. Isso a fez lembrar por que amava o setor. Ele conectava as pessoas, fazia as distâncias parecerem mais curtas e tornava o mundo um lugar mais acessível. De repente, uma voz ecoou pelo interfone do portão. Bom dia, senhoras e senhores. Este é o anúncio de pré-embarque do voo 3045 para Chicago O'Hare. Começaremos a embarcar em breve com nossos passageiros que precisam de assistência especial. A agente do portão de embarque, Stephanie Brooks, parecia cansada, mas tentou manter a voz animada. Ela repetiu as instruções sobre o check-in de bagagens, de mão grandes, upgrades de assento e vantagens de passageiro frequente. Meredith anotou tudo cuidadosamente, avaliando o tom, o contato visual e a cortesia da agente. Até aí, tudo bem. Stephanie parecia sobrecarregada de trabalho, mas ainda mantinha um comportamento profissional. No entanto, assim que o embarque começou, Meredith notou uma irregularidade. Um casal de idosos aparentemente havia pago pelo embarque prioritário, mas o casal reclamou que a solicitação não estava refletida em seus cartões de embarque. Stephanie se desculpou educadamente, mexendo em seu computador. Ela parecia estressada. Desculpe-me pela confusão, disse ela, examinando os cartões. Depois de algumas teclas digitadas, ela assentiu. Sim, parece que o sistema não capturou seu status de pré-embarque. Deixe-me consertar isso. Ela lhes entregou novos cartões, sorrindo. Aproveitem seu voo. O casal parecia aliviado. Meredith fez uma anotação mental. A falha indicava que, em algum lugar do sistema, as atualizações não estavam sendo registradas corretamente. Ela teria que dar uma olhada nisso. Mas era exatamente para isso que ela estava aqui. Para observar esses problemas e resolvê-los na sala de reuniões. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que não notou o policial Donovan Myers entrando na área do portão, examinando a multidão. O olhar predatório de Donovan se fixou em Meredith. Algo nela, seu comportamento tranquilo, a maneira como ela havia ajudado aquele idoso mais cedo, o irritou. Ele viu sua confiança tranquila como suspeita, especialmente porque ele se convenceu, à distância, de que ela estava tramando algo. As pessoas nervosas sempre se revelavam, mas, na mente de Donovan, as pessoas que pareciam calmas demais poderiam estar escondendo algo ainda maior. Ele se aproximou discretamente do pódio do portão. Bom dia, senhorita, disse ele, inclinando o chapéu para Stephanie. Ela parou no meio do anúncio de embarque, assustada com a aproximação dele. Está tudo bem por aqui? Donovan perguntou com um tom severo. Stephanie forçou um sorriso educado. Sim, oficial. Estamos apenas começando a embarcar.
Posso ajudá-la em alguma coisa? Donovan inclinou a cabeça em direção a Meredith. Aquela mulher ali, ele começou, apontando com uma leve inclinação do queixo. Está viajando sozinha? Stephanie franziu a testa, olhando para Meredith. Acho que sim. Há algum problema? Só quero ter certeza de que ela está autorizada a embarcar, disse Donovan, em uma voz que sugeria uma suspeita iminente. Talvez você queira verificar a passagem dela com cuidado. Pode ser que ela esteja carregando algo que não deveria. Stephanie hesitou. A segurança do aeroporto era minuciosa, e a TSA já teria examinado a bagagem de mão de todos. Mas a última coisa que ela queria fazer era discutir com um policial no meio de um terminal movimentado. Posso escanear seu cartão de embarque novamente, disse ela cautelosamente. Se isso o deixar mais confortável, policial. Donovan assentiu com firmeza. Ele se sentiu validado pela aquiescência da agente. A verdade é que ele não tinha nenhuma evidência real. Ele estava se baseando em um palpite indefinido que frequentemente surgia em sua mente quando via viajantes de cor que pareciam estar muito confortáveis. Donovan racionalizou isso como cautela, não como racismo, mas o padrão era consistente. Stephanie fez o anúncio no teto para o próximo grupo de embarque. Os passageiros se enfileiraram, procurando por documentos de identidade e cartões de embarque. Meredith entrou na fila, calma e controlada. A essa altura, ela já estava acostumada a passar por pequenos incidentes de preconceito racial em sua vida, embora não tivesse ideia da rapidez com que esse se agravaria. Quando se aproximou do pódio, Stephanie viu Donovan pelo canto do olho e fez um aceno de cabeça. Posso ver seu cartão de embarque e sua identidade novamente, por favor? Stephanie perguntou educadamente. Meredith ficou momentaneamente confusa. Ela havia escaneado seu cartão momentos atrás, ao entrar na área do portão. Mesmo assim, ela concordou com um sorriso caloroso, mostrando sua carteira de motorista e o mesmo cartão de embarque. É claro, disse ela. Há algum problema? Apenas uma nova checagem padrão, disse Stephanie, tentando manter uma aparência profissional. Ela passou o cartão de embarque novamente. O sistema o aprovou sem nenhum problema. Ela o devolveu. Tudo pronto, senhorita Cole. Então ela olhou para Donovan como se dissesse, está tudo certo. Donovan, no entanto, não se mexeu. Ele queria algo mais. Ele limpou a garganta. Na verdade, senhora, disse ele, dirigindo-se diretamente a Meredith. Preciso falar com a senhora. Afaste-se, por favor. Meredith levantou uma sobrancelha, mas permaneceu calma. Com certeza, respondeu ela. Ela se afastou da fila de embarque com sua pequena bagagem de mão. Os olhos dos outros passageiros se voltaram para elas, alguns curiosos, outros preocupados. O silêncio que geralmente precede um confronto começou a pairar no ar. Stephanie se mexeu desconfortavelmente atrás do pódio, sem saber se deveria intervir ou simplesmente prosseguir com o embarque. Enquanto isso, Donovan guiou Meredith para um canto perto das janelas do portão, fora do alcance direto dos ouvidos da multidão. Meredith olhou para ele com uniformidade. Em que posso ajudá-la, policial? A pergunta ficou suspensa entre eles. O maxilar de Donovan se contraiu. Ele ainda não conseguia articular nenhuma causa específica, além de um vago sentimento de desconfiança. Ele recorreu a uma frase padrão. Só quero me certificar de que tudo está em ordem. Você passou pela segurança sozinha, certo? Sim, passei, respondeu ela calmamente. Como fazem inúmeros viajantes todos os dias. A frustração de Donovan explodiu diante de seu comportamento tranquilo. Essa bagagem de mão é sua única bagagem? Sim, senhor policial, repetiu Meredith. Sua voz era respeitosa, mas inabalável. Estou fazendo uma viagem curta, por isso estou levando pouca bagagem. A conversa entre eles, embora exteriormente educada, estava repleta de tensão. Meredith podia sentir o que Donovan estava fazendo, mas ela precisava permanecer disfarçada e manter a discrição. A última coisa que ela queria era uma cena antes mesmo de embarcar no avião que tinha vindo secretamente inspecionar. No entanto, a injustiça gritante de tudo isso era difícil de ignorar, especialmente para uma mulher que acreditava na criação de uma experiência de viagem acolhedora e justa para todos os passageiros. Donovan fez um gesto como se quisesse revistar sua mala. Meredith abriu o zíper sem reclamar, revelando roupas bem dobradas, um tablet, uma pequena bolsa de higiene pessoal e alguns documentos de negócios que não tinham o logotipo da empresa. Donovan folheou os itens, desapontado por não encontrar nada incriminador.
Quando ele se deparou com os documentos comerciais, horários de voos, dados operacionais da Skyway Connect, ele fez uma pausa. "Isso parece oficial", disse ele. Meredith assentiu com a cabeça, a tensão cruzando seu rosto pela primeira vez. "Eu trabalho no setor aéreo." Isso foi tudo o que ela ofereceu. Ela não estava pronta para revelar seu disfarce, ainda não. Donovan ficou olhando para ela por alguns segundos. A única conclusão que ele pôde tirar foi que ela era uma funcionária de nível inferior da companhia aérea, talvez uma agente de portão ou comissária de bordo, o que, de alguma forma, só aprofundou sua suspeita. Por que uma simples agente de portão ou comissária de bordo viajaria com um passe de voo de outra companhia aérea? Era um quebra-cabeça e, na mente de Donovan, as peças suspeitas do quebra-cabeça confirmavam sua narrativa preconcebida. Por fim, ele fez um aceno brusco com a cabeça. "Tudo bem", disse ele, "mas vou ficar de olho." Meredith acenou com a cabeça pegando seus itens. "Obrigada, policial", disse ela, conseguindo manter o tom cortês. Com isso, ela voltou para a fila de embarque, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. Ao escanear seu passe no pódio, Stephanie evitou seus olhos, com as bochechas coradas pelo constrangimento. Ela fez um gesto para que Meredith seguisse para a ponte de embarque. A tensão não saiu do ar mesmo depois que Meredith desapareceu de vista. Donovan permaneceu perto do portão, cruzando os braços, determinado a levar isso até o fim. Ele não tinha nenhum motivo real para aumentar as coisas, não, ainda não. Mas ele tinha um pressentimento, disse a si mesmo. Ele sempre confiava nesses pressentimentos. A manhã já havia começado tensa e estava longe de terminar. Meredith encontrou seu assento na classe executiva, 3A, próximo a uma janela que dava vista para a vasta pista. Ela se acomodou, colocando sua bagagem de mão no compartimento superior. O assento era bastante confortável, com bastante espaço para as pernas e estofamento macio. Uma comissária de bordo, Jenny Caldwell, aproximou-se para lhe dar as boas-vindas. "Bom dia, senhorita. Posso lhe oferecer uma bebida antes do voo? Temos suco de laranja ou água no momento." Meredith olhou em volta. Alguns outros passageiros da classe executiva já estavam tomando bebidas. Normalmente, ela poderia ter recusado, mas parte de seu objetivo era verificar se a cortesia e o serviço da companhia aérea eram consistentes. "Sim, quero um pouco de água, por favor", respondeu ela com um sorriso de agradecimento. Jenny acenou com a cabeça e voltou com um pequeno copo plástico cheio de água. Ela o colocou na bandeja de Meredith e lhe entregou um cardápio de refeições a bordo. "Nosso tempo de voo é de pouco mais de 2 horas esta manhã", disse Jenny. "Temos um serviço de café da manhã logo após a decolagem." Meredith lhe agradeceu. Com o canto do olho, ela notou um tumulto na entrada do avião. Aquele mesmo oficial, Donovan Myers, estava na porta da cabine, parecendo ter uma discussão intensa com um outro membro da tripulação, um dos comissários de bordo. O comissário de bordo franziu a testa, claramente confuso. Por fim, Donovan pareceu insatisfeito, mas se retirou. Isso era altamente incomum. Os policiais não costumavam ficar nas entradas dos aviões, a menos que houvesse um problema concreto. Meredith tentou se concentrar em seu motivo para estar ali. Ela folheou a revista de bordo e, de vez em quando, olhava para o celular para verificar os e-mails, embora não tivesse acessado o Wi-Fi do aeroporto com sua identidade real. Ela tinha uma lista de verificação mental. Avaliar a limpeza da cabine, a cortesia da equipe, a qualidade das refeições e a eficiência geral. Ela também queria conversar com os passageiros, se o tempo permitisse, para avaliar suas experiências. Mas seus pensamentos sempre se voltavam para o policial Myers. Seu comportamento era perturbador. Ela sabia como era a discriminação. Não era a primeira vez que ela passava por isso, nem seria a última, mas o fato de ser algo flagrante na frente de tantas pessoas a deixava desconfortável. Em poucos minutos, o avião estava totalmente embarcado e a porta estava fechada. Os motores zumbiam suavemente em antecipação. Um comissário de bordo fez a demonstração de segurança de costume, percorrendo o corredor para garantir que os cintos de segurança estivessem afivelados e as mesas das bandejas estivessem levantadas. Meredith exalou, deixando que a sensação de calma se instalasse quando eles estivessem no ar. Com sorte, ela poderia revisar suas anotações e planejar a melhor maneira de resolver qualquer falha de serviço no escritório da empresa. Por enquanto, ela só queria relaxar, ou pelo menos tentar.
O avião se afastou do portão, taxiou até a pista e, em pouco tempo, levantou o voo. O aumento da altitude pressionou Meredith a se recostar em seu assento. Ela olhou pela janela, observando o chão recuar e a cidade de Atlanta se espalhar abaixo como um mapa em miniatura. Essa sensação de decolar para o céu nunca envelhecia para ela. Era parte do motivo pelo qual ela dedicou sua vida à aviação. A maravilha, a liberdade, a sensação de que tudo era possível se você pudesse decolar. Após cerca de 20 minutos de voo, o capitão anunciou que eles haviam atingido a altitude de cruzeiro. Os comissários de bordo começaram o serviço de café da manhã. Jenny veio com uma bandeja, oferecendo uma opção entre omelete e torrada francesa. Meredith escolheu a omelete. Ela estava prestes a abrir a bandeja quando seu telefone vibrou suavemente no bolso. Surpresa, ela percebeu que havia se esquecido de colocá-lo no modo avião. Instintivamente, ela o pegou para desligá-lo e olhou para a tela. Ela notou uma mensagem de texto de um colega, alguém que sabia sobre sua missão secreta, dizendo: "Ouvi rumores de que um agente de segurança lhe causou problemas. Avise-me se estiver tudo bem." Meredith digitou de volta uma rápida confirmação de que estava bem, mas que daria continuidade à conversa após o pouso. Ela desligou totalmente o telefone, deixando passar a onda momentânea de ansiedade. Em vez disso, voltou a se concentrar na experiência de voo. Ela desembrulhou os utensílios, provou a omelete, ligeiramente cozida demais, e fez uma anotação mental. No entanto, o café era forte, o que para ela era um ponto positivo. Do outro lado do corredor, um casal conversava sobre seu voo de conexão. "Só espero que não percamos nossa conexão", disse a mulher preocupada. Meredith se inclinou e perguntou educadamente se eles haviam sido informados sobre possíveis atrasos. Eles balançaram a cabeça, então ela se ofereceu para perguntar aos comissários de bordo. Outra oportunidade de observar como a tripulação lidava com as preocupações dos passageiros. Quando Meredith estava terminando o café da manhã, Jenny voltou. "Está tudo bem?" perguntou ela, dirigindo a pergunta a Meredith e ao casal do outro lado do corredor. "Está tudo bem", disse Meredith, escolhendo cuidadosamente as palavras. A omelete estava um pouco seca, mas, fora isso, estava boa. Essas pessoas do outro lado do corredor estão preocupadas com seu voo de conexão. "Há alguma atualização sobre o horário de chegada?" Jenny assentiu com simpatia. "Esperamos aterrissar no horário previsto, talvez até alguns minutos antes. Vou checar novamente com a cabine de comando e voltarei com uma atualização mais precisa. Isso ajudaria?" O casal sorriu aliviado. Meredith assentiu com a cabeça. Até agora, Jenny estava se saindo bem no quesito cortesia, atenção e prestatividade. Mais uma marca positiva para colocar em sua lista de verificação mental. Então, um lampejo de memória passou pela mente de Meredith. O olhar suspeito de Donovan, aquela sensação sutil de estar sendo alvo. Ela se esquivou. Ela estava a milhares de pés no ar agora, presumivelmente fora do alcance de qualquer problema mais imediato por parte daquele oficial. O voo prosseguiu sem problemas, com algumas turbulências leves que fizeram o sinal do cinto de segurança piscar uma ou duas vezes. Fora isso, foi uma viagem de rotina. Sem o conhecimento de Meredith, os problemas já estavam se formando em terra. Donovan havia falado com a equipe do portão de embarque depois que o avião partiu, buscando mais informações sobre essa passageira misteriosa. Quando soube que ela trabalhava no setor aéreo, sua suspeita só aumentou. "Ela não está usando uniforme", insistiu Donovan. "Isso não lhe parece estranho?" A equipe do portão, pega de surpresa, explicou educadamente que os funcionários da empresa geralmente viajavam a negócios sem uniforme, especialmente se fossem gerentes ou superiores. Mas Donovan não ficou satisfeito. Ele deixou o terminal com a mandíbula tensa e decidido a entrar em contato com a administração da companhia aérea. Ele tinha certeza de que descobriria algo nefasto se cavasse fundo o suficiente. No céu, Meredith permaneceu alheia às escavações contínuas de Donovan. Ela concluiu seu voo conversando com alguns outros passageiros, anotando seus comentários. Em geral, as pessoas pareciam satisfeitas com a Skyway Connect, elogiando a cordialidade da equipe, mas mencionando pequenas reclamações sobre a variedade de refeições, o conforto dos assentos e falhas ocasionais na programação. Meredith anotou essas observações mentais, preparada para abordá-las na próxima reunião corporativa. Era exatamente por isso que ela fazia essas viagens secretas.
para ver a verdade nua e crua das operações de sua companhia aérea, tanto as coisas boas quanto as áreas que precisavam ser melhoradas. Quando o avião desceu em direção ao Chicago O'Hare, um turbilhão de emoções tomou conta de Meredith. Ela sentia um misto de orgulho pela equipe de voo e frustração pelo encontro matinal com o policial Myers. Ela não tinha ideia de que seus caminhos se cruzariam novamente em breve, em circunstâncias muito mais dramáticas e reveladoras, e que todo o fiasco resultaria em um confronto público chocante, diferente de tudo o que ela já havia experimentado. Ao aterrissar no Chicago O'Hare, Meredith desembarcou com o restante dos passageiros. Ela agradeceu discretamente aos comissários de bordo na porta, que sorriram de volta, sem saber que seu CEO estava a bordo. Ela sentiu uma pontada de gratificação pelo fato de que, apesar do problema anterior, o voo em si tinha sido tranquilo e muito positivo. No terminal, ela entrou em um banheiro e se recompôs, preparando-se para voltar ao papel de executiva corporativa em movimento. Ela planejava se reunir com alguns gerentes locais da companhia aérea, mas com a mesma abordagem incógnita. Ela queria honestidade sem filtros, não a versão selecionada que as pessoas geralmente apresentavam ao CEO. Pouco tempo depois, ela reservou um Uber para levá-la ao centro da cidade, onde uma pequena sala de conferências havia sido reservada sob o pseudônimo de Miss Cole. Ela enviou uma mensagem de texto para alguns membros da equipe, chefes de departamento, gerentes de nível médio, pedindo-lhes que comparecessem para uma breve reunião sobre atualizações operacionais. Os funcionários acreditavam que estavam se encontrando com um inspetor da sede. Essa era uma das táticas de Meredith. Quando as pessoas não sabiam que o chefe estava à sua frente, elas tendiam a ser mais sinceras sobre os problemas e suas experiências diárias. A reunião foi produtiva. Um gerente de operações terrestres mencionou falhas recorrentes no software que atrapalhavam os horários dos voos. Um supervisor de atendimento ao cliente elogiou os comissários de bordo, mas reclamou da falta de pessoal nos horários de pico. Meredith ouvia atentamente, fazendo muitas anotações. Ela fez perguntas de acompanhamento e procurou saber detalhes. Os membros da equipe apreciaram seu interesse, embora ainda não suspeitassem de quem ela realmente era. Afinal de contas, ela não usava nenhum terno elegante, não ostentava nenhuma aura de executiva. Ela era simplesmente uma mulher calma e curiosa que estava coletando informações. Depois de quase 2 horas, ela agradeceu a todos, prometendo transmitir seus comentários aos superiores. Os gerentes e supervisores foram embora, sem saber de nada. Quando ficou sozinha, Meredith abriu seu telefone pessoal, que estava desligado por motivos de privacidade, e o ligou. Instantaneamente, uma enxurrada de mensagens apareceu. A maioria era de lembretes corporativos mundanos ou perguntas rápidas sobre as próximas agendas, mas uma mensagem a fez parar. Era de sua assistente pessoal, Kimberly. "Preciso falar com você o mais rápido possível. Um policial ligou, algo sobre uma investigação. Ele é de Atlanta. Por favor, avise." Meredith sentiu seu coração disparar. Oficial Myers. Ele deve ter procurado o nome dela no manifesto de voo ou pesquisado o que estava acessível no sistema. Ela cerrou a mandíbula, uma enxurrada de pensamentos girando em sua mente. Se ela o confrontasse diretamente, correria o risco de revelar sua identidade. Por outro lado, ignorar o fato poderia agravar ainda mais a situação. Ela precisava agir com cuidado. Ela discou para Kimberly, que atendeu no primeiro toque. "Kimberly, o que está acontecendo?" perguntou Meredith. "Há um homem chamado Oficial Donovan Myers. Ele diz que está investigando possíveis viagens fraudulentas ou atividades suspeitas relacionadas a um passageiro do seu voo desta manhã. De alguma forma, ele foi direcionado para a linha corporativa." "Eu não lhe disse nada, mas ele é persistente", explicou Kimberly, com a voz tensa. Meredith fechou os olhos, inspirando lentamente. "Tudo bem, não revele nada por enquanto. Se ele ligar novamente, diga apenas que precisamos de documentação oficial para qualquer investigação. Eu cuidarei disso." Ela encerrou a ligação com a mente acelerada. Em teoria, Donovan não tinha motivos para investigar nada. Os planos de viagem de Meredith eram completamente legítimos. Mas se ele continuasse investigando, poderia descobrir que Meredith Cole era de fato a CEO. O problema era que sua mente desconfiada, alimentada pelo preconceito, poderia causar um pesadelo de relações públicas se ele começasse a fazer acusações sem fundamento.
E se ela fosse forçada a revelar sua identidade apenas para acabar com ele, perderia o elemento surpresa que usava em suas inspeções. Ela decidiu voar de volta a Atlanta naquela noite para tratar do assunto. Já era o bastante. Ela tinha os dados de que precisava dessa viagem e não queria que a intromissão de Donovan causasse mais complicações. Se ele ainda estivesse bisbilhotando, ela o confrontaria em seu escritório, em seus próprios termos. Ela reservou um voo de volta em uma grande companhia aérea que operava um serviço noturno para Atlanta. Que ele tentasse questionar isso, pensou ela, preparando-se para voltar ao O'Hare. Seu telefone tocou novamente. Dessa vez, era um gerente local informando-a de que o próximo voo para Atlanta estava atrasado devido a um problema mecânico. Ela mudou seus planos de acordo com isso, fazendo uma nova reserva em um voo um pouco mais tarde. Ela passou as horas seguintes na sala de espera da companhia aérea, examinando e-mails e finalizando algumas propostas. Foi uma pausa produtiva, embora ela não conseguisse relaxar totalmente com a interferência de Donovan em sua mente. Finalmente, chegou a hora de embarcar em seu voo de volta para casa. Ela sentiu uma pontada de alívio. Esta noite ela dormiria em sua própria cama e amanhã poderia falar com Donovan adequadamente. Ela embarcou no avião, encontrou seu assento e se preparou para a decolagem. Mal sabia ela que Donovan estava ocupado fazendo ligações telefônicas em Atlanta. Usando meios questionáveis, ele obteve um manifesto parcial de passageiros do voo da manhã, cruzou as informações e descobriu que Meredith Cole estava associada às operações da companhia aérea. Isso foi o suficiente para atiçar suas suspeitas infundadas. Ele conseguiu saber que ela retornaria naquela noite. Não se sabe se ele estava mexendo os pauzinhos ou simplesmente intimidando um contato para compartilhar detalhes da programação. Mas quando o avião de Meredith pousou por volta das 23h em Atlanta, Donovan estava esperando. O aeroporto internacional Hartsfield, Jackson, Atlanta, estava mais calmo a essa hora tardia, mas ainda longe de estar deserto. Os viajantes esperavam perto da área de retirada de bagagens, os motoristas de carona compartilhada passavam com seus telefones e os anúncios no teto continuavam em intervalos menos frequentes. Meredith, cansada do dia, caminhou em direção à área de retirada de bagagens para pegar sua pequena mala que precisou despachar. Seus passos ecoaram no corredor relativamente vazio. Foi quando ela o viu, o policial Donovan Myers, encostado em um pilar, com os braços cruzados sobre o peito, examinando os passageiros que chegavam. No momento em que ele viu Meredith, seus olhos se estreitaram. Ela fez uma pausa, pensando em ir para o outro lado, mas percebeu que isso era feudal. Estava exausta demais para lidar com jogos de gato e rato. Ela o abordou diretamente. Oficial Myers, ela cumprimentou, com a voz calma, mas com uma frustração subjacente. Ouvi dizer que você tem ligado para o meu escritório. Ele inclinou o queixo em sinal de reconhecimento. Tenho ligado. Precisamos conversar. Você não foi muito solícito antes. Meredith reprimiu um riso amargo. Eu lhe dei minha identidade, meu cartão de embarque. Você vasculhou meus pertences. Do que mais você precisa? O queixo de Donovan se contraiu. Digamos que tenho mais perguntas sobre quem você realmente é e o que estava fazendo naquele voo. Uma faísca de raiva se acendeu no peito de Meredith. E você acha que isso justifica me assediar? Ele se aproximou. Fale baixo, senhora. Estou apenas fazendo meu trabalho. As informações que reuni sugerem que há mais em você do que aparenta. De acordo com os registros de voo, a senhora tem algum vínculo com a Skyway Connect, aquela companhia aérea, e ainda assim aparece como uma passageira comum. Quer explicar, Meredith? Meredith percebeu que o tempo para se esconder poderia ter acabado, mas ela se recusou a revelar toda a verdade sob intimidação. Essa linha de questionamento está passando dos limites, disse ela. Não infringi nenhuma lei e vocês não têm motivos para me deter ou interrogar. Se tiver alguma reclamação, apresente-a pelos canais oficiais. Donovan sorriu como se o desafio dela confirmasse seus preconceitos. Por que não pegamos uma carona até o escritório de segurança do aeroporto e resolvemos isso adequadamente? Naquele momento, alguns viajantes que passavam fizeram uma pausa, percebendo a tensão. Meredith manteve a cabeça erguida. Se você insiste, disse ela. Mas deixe-me esclarecer. Você não tem autoridade para me prender sem motivo. Se formos para aquele escritório, ligarei para meu advogado. Donovan deu de ombros. Se é isso que você quer.
Meredith o seguiu por um corredor lateral que levava aos escritórios de segurança do aeroporto. A caminhada parecia surreal. Cada passo ampliava sua mistura de fúria e uma sensação de inevitabilidade bizarra. Uma vez lá dentro, um supervisor de aparência entediada olhou para cima de uma pequena mesa. Donovan murmurou algo sobre a necessidade de uma sala particular. Eles acabaram em uma sala de entrevistas simples, com iluminação fluorescente e paredes estéreis. Meredith cruzou os braços sobre o peito exasperada, mas recusando-se a demonstrar medo. Muito bem, policial. O senhor me trouxe até aqui. Agora fale. Donovan andou de um lado para o outro na pequena sala. Fiquei sabendo que você é afiliada à Skyway Connect de alguma forma, mas seu passado não dizia que era funcionária de uma companhia aérea. Você estava viajando como um passageiro comum. Por que isso aconteceria? A paciência de Meredith se esgotou. Vamos parar com a farsa. Eu estava viajando disfarçada para verificar as operações da minha companhia aérea. Você quer saber a verdade? Sou a CEO da Skyway Connect e viajo incógnita para garantir que todos os passageiros, independentemente do histórico, recebam o serviço que merecem. A sala ficou em silêncio. Donovan ficou paralisado, com os olhos arregalados de incredulidade, e depois explodiu em uma risada meio escarnecedora. CEO? Isso é coisa de rico, ele zombou. Você realmente espera que eu acredite que você é um executivo de alto poder aquisitivo viajando por aí assim? Ele fez um gesto de desprezo para o traje despretensioso dela. Meredith o encarou e sua calma voltou a se manifestar. Sim, eu quero, porque é a verdade. Agora, se você quiser provas... Aqui, ela pegou seu telefone, folheando uma pasta digital que continha documentação corporativa. Ela abriu um arquivo que mostrava um contrato de trabalho oficial da Skyway Connect, com sua assinatura e o selo da empresa. Ela virou a tela para ele. O rosto de Donovan se enevoou em confusão. Ele deu uma olhada no documento sem saber se era genuíno. Pode ser uma falsificação, murmurou, mas sua confiança diminuiu. Meredith suspirou. Ligue para o escritório principal. Pergunte por Kimberly Reed, minha assistente pessoal. Ela confirmará tudo. Mas esteja preparado para responder por que você está assediando o CEO de uma companhia aérea sem nenhum motivo legítimo. Donovan vacilou por um momento, seu preconceito e desconfiança se casaram com a possibilidade de que ele poderia estar em sérios apuros. Ainda assim, ele se agarrou aos últimos fragmentos de seu preconceito. As pessoas podem fingir qualquer coisa hoje em dia, ele rosnou. Você não pode me culpar por ser cauteloso. Você não se parece exatamente com... Os olhos de Meredith se arregalaram. Como o quê, policial? Como um CEO? Ou será que eu não me pareço com o que você acha que um CEO deve parecer porque sou uma mulher negra? Ele não disse nada, mas seu silêncio falou muito. Seu racismo é óbvio, continuou ela, com a voz firme, mas carregada de raiva. Você me escolheu sem motivo no portão e depois dobrou suas suspeitas infundadas. Está abusando de sua autoridade para perpetuar seu preconceito. Eu não fiz absolutamente nada de ilegal. Uma onda de tensão se espalhou pela postura de Donovan. Ele tentou recuperar o controle. Não faça acusações desse tipo. Estou apenas fazendo meu trabalho. Meredith se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa entre eles. Seu trabalho é proteger e servir, não assediar e humilhar. Vamos ligar para o meu advogado, ou melhor ainda, vamos ligar para toda a minha equipe de comunicação corporativa. Quando eu terminar, não haverá dúvidas sobre quem eu sou e como você agiu sem justificativa. Quando as palavras saíram de sua boca, a porta do pequeno escritório se abriu e o supervisor de segurança de antes entrou, com as sobrancelhas franzidas. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de Donovan para Meredith. Ele olhou para o documento na tela do telefone de Meredith, reconheceu o tom oficial e arregalou os olhos. Oficial Myers, é bom que você tenha um bom motivo para isso. Acabei de receber uma ligação da recepção. A senhoria Reed, da Skyway Connect, está na linha. Ela disse que a senhorita Cole é a CEO deles. Donovan ficou sem graça. Foi como se o último pilar de sua dúvida tivesse desmoronado. Ele olhou para Meredith, engolindo com dificuldade. A noção de que ele havia encurralado um executivo poderoso, alguém com os recursos e a plataforma pública para expô-lo, finalmente foi registrada. Gaguejou ele, afastando-se da mesa. Meredith ergueu os ombros, voltando-se para o supervisor.
Sim, vamos em frente e finalizar isso. Ela pegou seu telefone de volta. Vou ligar para o departamento jurídico. Você terá notícias do meu escritório e veremos como a administração do aeroporto lidará com um agente racista que detém ilegalmente um CEO por parecer suspeito. O supervisor lançou um olhar penetrante para Donovan. Oficial Myers, você precisa sair da sala agora. Donovan hesitou, com os punhos cerrados, mas não teve escolha. Ele saiu sem dizer mais nada. O supervisor se voltou para Meredith, pedindo desculpas. Senhorita Cole, sinto muito por esse incidente. Eu não tinha ideia. Meredith o interrompeu gentilmente. Suas desculpas foram anotadas, mas isso é maior do que eu. Ele me atacou por causa da cor da minha pele. Ninguém merece isso. Estarei acompanhando o caso. Agora estou livre para ir? O supervisor assentiu com a cabeça, parecendo perturbado. Sim, é claro. Meredith juntou suas coisas, com o coração batendo forte. Ela saiu para o corredor. O ar estava mais fresco e sua mente estava em chamas com um turbilhão de raiva, alívio e determinação renovada. Naquela noite, ela dirigiu para casa quase em silêncio, repetindo o confronto em sua mente. O rosto de Donovan, seu ceticismo sorrateiro, sua discriminação flagrante. Ela pensou na frequência com que as pessoas de cor enfrentavam exatamente esse tratamento diariamente, sem a vantagem de ser um CEO que pudesse se levantar e revelar uma verdade poderosa. Sem que Meredith soubesse, a história estava longe de terminar. Quando ela chegou em casa, uma notícia já havia sido divulgada por um membro da equipe do aeroporto que ouviu fragmentos de uma conversa. O boato era de que um policial racista havia detido uma mulher negra e descoberto que ela era a CEO da companhia aérea. Os telefones estavam zunindo, os e-mails estavam voando e a mídia social estava prestes a explodir em indignação. A onda kármica estava começando a se formar e o policial Donovan Myers estava bem no seu caminho. Na manhã seguinte, Meredith acordou cedo com uma enxurrada de notificações. Seu telefone vibrava incessantemente. Mensagens de texto de amigos, colegas e até mesmo de familiares, todos enviando links para uma notícia viral. As agências de notícias locais de Atlanta haviam publicado a manchete. Policial local supostamente assedia CEO de companhia aérea em Hartsfield, Jackson. Embora o artigo ainda não mencionasse o nome de Donovan, referindo-se apenas a um policial não identificado, foi o suficiente para desencadear uma enxurrada de comentários na mídia social. Alguns de apoio, outros enfurecidos, outros incrédulos. Meredith gemeu. Ela esperava lidar com a situação de forma mais discreta, mas agora ela estava escancarada. Ela folheou seu telefone, lendo declarações de pessoas indignadas com o que havia acontecido. Um tweet de um ativista local dos direitos civis exigia que o policial fosse demitido. Outro tweet de um conhecido jornalista pedia uma investigação mais profunda sobre o preconceito sistêmico no aeroporto. Tanto influenciadores quanto cidadãos comuns estavam se manifestando, transformando todo o incidente em uma conversa nacional. Enquanto isso, na divisão de aeroportos do Departamento de Polícia de Atlanta, o dia de Donovan começou ruim. Ele entrou na sala de reuniões e encontrou pessoas sussurrando, olhando nervosamente em sua direção. Seu comandante, o capitão Roland Hayes, o chamou para o escritório com uma expressão de pedra. Na mesa, uma cópia impressa da história estava aberta. Oficial Myers, disse o capitão Hayes com a voz carregada de decepção. Temos um problema muito grande. As bochechas de Donovan arderam quando ele examinou a manchete. Olhe, senhor, não é tão ruim quanto parece. Eu só estava... Você estava fazendo o quê, exatamente? Hayes interrompeu. De acordo com a queixa apresentada pela senhorita Meredith Cole, que por acaso é uma das principais executivas do setor de aviação, o senhor a deteve sem causa provável, assediou-a com base em sua aparência e se recusou a soltá-la até que um supervisor interviesse. Donovan se esforçou para manter a compostura. Ela estava agindo de forma suspeita. Eu tinha uma dica sobre um possível contrabando. Hayes bateu com a mão em sua mesa. Uma denúncia que nunca se materializou em nenhuma prova. Você a escolheu, vasculhou os pertences dela e ainda a localizou no voo de volta, novamente sem provas. Isso tem todas as marcas de perfil racial, Myers. Isso faz com que o departamento pareça terrível. Donovan cerrou a mandíbula. Senhor, você sabe que eu tenho um histórico sólido. Hayes balançou a cabeça. Seu histórico não é impecável. Tivemos reclamações no passado.
mas elas nunca foram fundamentadas o suficiente para uma ação disciplinar. Agora, o gabinete do prefeito está me ligando, exigindo uma explicação. Você entende o quanto isso é sério? Donovan permaneceu em silêncio, com raiva e medo se chocando em sua mente. A verdade é que ele não esperava nenhuma reação real, porque muitos incidentes no passado haviam sido varridos para debaixo do tapete. Mas a detenção de um CEO de alto nível mudou tudo. Hayes cruzou os braços, exalando bruscamente. Estou colocando-o em licença administrativa com efeito imediato enquanto se aguarda uma investigação interna. Entregue seu distintivo e sua arma. Atônito, Donovan abaixou a mão para abrir o distintivo. Mas, senhor... Não há argumentos, disse Hayes. E se a senhorita Cole decidir prestar queixa, talvez tenhamos que entrar com um processo. Saia do meu escritório. Donovan saiu com a dignidade em frangalhos, lutando contra a percepção de que o karma havia chegado com força total. Mas a situação estava prestes a se tornar ainda mais intensa, pois a história continuava a se espalhar, ampliada pelo poder imparável da internet. Enquanto isso, Meredith estava em uma teleconferência com as equipes jurídica e de relações públicas de sua empresa. Um frenesi na mídia havia surgido, com jornalistas pedindo declarações. Os ativistas estavam exigindo entrevistar Meredith, elogiando-a por expor o perfil racista do policial. Internamente, os membros da diretoria estavam preocupados com a forma como esse súbito destaque poderia afetar a reputação da companhia aérea, embora Meredith fosse a vítima. Meredith ouvia, cansada, mas decidida. Devemos divulgar uma declaração sobre o incidente, disse ela ao seu gerente de relações públicas, Darius. Quero me concentrar na questão mais ampla da discriminação em viagens aéreas e na aplicação da lei. Não se trata apenas de mim, mas de todos que enfrentam essa situação. Darius concordou. Mas também, senhorita Cole, a mídia está solicitando especificamente seu relato pessoal. Eles querem ouvi-la falar. Nossos canais sociais estão explodindo. Podemos marcar uma coletiva de imprensa? Meredith decidiu. Vou falar diretamente sobre isso. Dessa forma, poderemos controlar a narrativa em vez de deixar que os rumores se espalhem. Em poucas horas, a coletiva de imprensa foi marcada para aquela tarde em uma grande sala de conferências perto do terminal principal, com o horizonte de Atlanta visível pelas janelas do chão ao teto. As câmeras foram posicionadas em filas organizadas. Jornalistas com blocos de anotações e microfones aguardavam impacientemente, e alguns membros do público conseguiram entrar. A sala fervilhava de expectativa. Circulavam na internet histórias de que o policial havia tirado Meredith da fila à força e proferido insultos. Alguns detalhes foram exagerados, outros não foram relatados. Todos estavam ansiosos por esclarecimentos. Meredith subiu ao pódio, vestida em um simples blazer azul marinho, com um comportamento calmo, mas firme. Os flashes das câmeras iluminaram seu rosto. Ela agradeceu a presença de todos, respirou fundo e começou. Boa tarde. Meu nome é Meredith Cole e sou a diretora executiva da Skyway Connect. Estou aqui hoje para falar sobre um incidente de detenção ilegal e assédio que vivenciei neste mesmo aeroporto há 2 noites. Ela fez uma pausa, examinando a sala. Um policial me escolheu, revistou meus pertences pessoais, questionou minha identidade e se recusou a aceitar minhas credenciais válidas até a intervenção de um supervisor. As ações do policial não foram apenas infundadas, mas também motivadas por discriminação racial. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Meredith limpou a garganta. Embora eu tenha a sorte de ter os recursos e a plataforma para revidar, muitos viajantes, especialmente os negros, ou que pertencem a outros grupos marginalizados, não têm. Esse incidente chama a atenção para uma questão sistêmica mais ampla. Espero que, ao compartilhar minha história, possamos estimular um diálogo construtivo e mudanças nas políticas que garantam que todos sejam tratados com dignidade, independentemente de raça ou origem. Um repórter de uma estação de TV local se manifestou. Senhorita Cole, já decidiu se vai entrar com uma ação judicial contra o policial ou o departamento de polícia? Meredith apertou os lábios. Minha equipe está analisando todos os caminhos legais. Nosso objetivo não é o ganho financeiro, mas a responsabilidade. Queremos garantir que esse comportamento não fique sem controle ou sem punição. Outro repórter gritou. Como você planeja falar com a equipe da sua própria companhia aérea sobre isso? Teme que isso possa prejudicar suas relações corporativas com as autoridades policiais?
Meredith balançou a cabeça. A Skyway Connect valoriza a segurança e respeita a aplicação da lei. Temos parcerias com agências de segurança em toda a nossa rede. No entanto, não podemos e não vamos tolerar o assédio ilegal. Não se trata de prejudicar relacionamentos. Trata-se de exigir integridade. Defendemos os princípios de igualdade e justiça. Houve uma série de outras perguntas, algumas mais incisivas do que outras, mas Meredith respondeu a cada uma delas com calma. Ela encerrou a coletiva de imprensa dizendo: "Incentivo todos a se manifestarem quando virem injustiça. Pode ser incômodo, mas o silêncio só perpetua a injustiça. Obrigada." Os aplausos que se seguiram foram sombrios, mas de apoio. Em poucos minutos, os meios de comunicação transmitiram sua declaração para todo o país. A mídia social explodiu novamente, com hashtags populares pedindo a demissão de Donovan. As pessoas elogiaram a postura de Meredith, seu apelo por mudanças sistêmicas e sua recusa em permanecer em silêncio. Do outro lado da cidade, Donovan estava sentado em seu modesto apartamento, com os olhos fixos na tela da televisão que cobria a coletiva de imprensa. No momento em que ouviu Meredith dizer "perfil racial", ele sentiu um nó na garganta. Ele entrou em pânico quando as câmeras mostraram os manifestantes do lado de fora do aeroporto, segurando cartazes com os dizeres "Acabem com o perfil racial agora" e "Justiça para todos os passageiros". Ele reconheceu alguns rostos, colegas policiais do departamento, que o observavam com condenação. Ele trocou de canal apenas para ver mais da mesma cobertura. Seu telefone não parava de tocar com mensagens, algumas de velhos amigos indignados com suas ações, outras de pessoas que zombavam dele ou o ameaçavam. Ele era efetivamente um pária. O departamento o havia colocado em licença administrativa, mas a investigação interna estava quase certamente caminhando para a demissão. O representante de seu próprio sindicato alertou que talvez não conseguissem protegê-lo se as evidências de preconceito racial fossem conclusivas. Donovan tentou racionalizar suas ações, mas cada vez que reprisava o incidente em sua cabeça, sabia que se o passageiro fosse um homem branco de terno, ele provavelmente não teria dado uma segunda olhada. Ele era culpado, quer pudesse admitir isso para si mesmo ou não. A realidade era que a maré da opinião pública e institucional havia se voltado decisivamente contra ele. Ele desligou a TV, pegou as chaves do carro e decidiu dirigir sem rumo, com a mente cheia de arrependimento, negação e uma estranha raiva de toda a situação, como se fosse algo que tivesse acontecido com ele e não o resultado direto de suas próprias escolhas. Mas no fundo, uma voz continuava a lhe dizer: "Você fez isso, você a escolheu, agora está pagando o preço." Uma semana depois, foi realizada uma audiência disciplinar na sede do Departamento de Polícia de Atlanta, no centro da cidade. Donovan sentou-se em uma longa mesa em frente a um painel de oficiais, incluindo o capitão Hayes, um oficial de assuntos internos e um advogado da cidade. Meredith, acompanhada por sua assessoria jurídica, compareceu por videoconferência. Ela optou por não comparecer pessoalmente, acreditando que sua presença poderia ofuscar o processo objetivo. Após as formalidades, o advogado da cidade começou a apresentar as provas. O histórico de Donovan de paradas questionáveis, várias queixas informais que nunca foram levadas adiante por falta de provas, e o testemunho de Meredith Cole e do supervisor de segurança que testemunhou a conduta de Donovan no escritório de segurança do aeroporto. O supervisor relatou como Donovan se recusou a liberar Meredith, apesar de não haver nenhum motivo tangível para retê-la. Quando Donovan teve a chance de falar, ele tentou se defender. "Recebi informações sobre um passageiro suspeito", insistiu ele. "Eu estava apenas seguindo essa pista." O procurador da cidade franziu a testa. "Oficial Myers, você pode apresentar algum registro dessa informação? Quem lhe deu a dica?" O rosto de Donovan ficou vermelho. "Foi uma fonte anônima", murmurou ele. O advogado insistiu. "Você não tem nenhum registro dessa ligação ou fonte, nenhum relatório oficial arquivado e nenhuma evidência de apoio. Isso está correto?" Donovan abriu e fechou a boca, e por fim, suspirou. "Sim", admitiu em voz baixa. O capitão Hayes então perguntou: "Como você explica a detenção da senhorita Cole, depois de já ter revistado os pertences dela e não ter encontrado nada suspeito?" Donovan sentiu o suor escorrer por sua nuca. Ela estava muito calma. Pareceu-me estranho. Um silêncio caiu sobre a sala. O painel trocou olhares incrédulos.
O advogado da cidade voltou-se para a tela de vídeo. Senhorita Cole, tem algo a acrescentar? A imagem de Meredith parecia firme, equilibrada. Sim, toda a situação foi baseada na suposição tendenciosa do policial Myers de que eu não pertencia à classe executiva da companhia aérea, ou que eu era de alguma forma suspeita por ser uma mulher negra confiante viajando sozinha. Isso não foi apenas um lapso de julgamento, foi discriminação direcionada. Espero que o departamento tome as medidas adequadas e resolva os problemas sistêmicos que permitem que esses policiais ajam com impunidade. Suas palavras ressoaram na câmara silenciosa. Donovan olhou para as mãos, incapaz de encontrar o olhar de alguém. A audiência foi concluída em menos de 1 hora. O painel deliberou brevemente e depois anunciou sua decisão. Donovan Myers deveria ser demitido da polícia, com efeito imediato. Além disso, o Departamento de Polícia de Atlanta abriria uma investigação mais ampla sobre seus programas de treinamento para evitar futuros incidentes de discriminação racial. Os ombros de Donovan caíram. Ele se sentiu entorpecido ao sair da sala de audiência. Os repórteres clamavam por uma declaração, mas ele não disse nada, correndo para o carro. Em poucas horas, a mídia noticiou que o policial no centro do escândalo havia sido demitido. A reação do público foi rápida. Uma mistura de alívio, vingança e pedidos de reformas mais profundas. Nas semanas seguintes, a vida se acomodou em um novo normal. Donovan estava desempregado, enfrentando a condenação não apenas do público, mas também de sua família, que não compartilhava de suas crenças racistas. Ele achou impossível conseguir um novo emprego na polícia. A notícia havia se espalhado. Nenhum departamento queria o peso de contratar um policial demitido por perfil racial. Ações legais também estavam em andamento. Embora Meredith não tenha buscado pessoalmente indenizações enormes, grupos de direitos civis pressionaram a cidade a responsabilizar Donovan, incluindo possíveis ações judiciais por assédio e angústia mental. Quando os repórteres encurralaram Donovan do lado de fora de seu apartamento, ele tentou parecer arrependido, mas o estrago já estava feito. Qualquer pedido de desculpas que ele oferecesse seria considerado muito pouco e muito tarde. Ele seria rotulado para sempre como o policial que deixou seu preconceito sabotar sua carreira. Enquanto isso, Meredith decidiu canalizar a energia dessa aprovação para algo positivo. Ela aumentou o financiamento corporativo para o treinamento sobre preconceito entre os funcionários da Skyway Connect e lançou um novo programa de defesa dos passageiros com o objetivo de proteger os viajantes contra a discriminação. Ela também fez parceria com organizações sem fins lucrativos locais para realizar workshops em vários aeroportos, instruindo a equipe sobre o reconhecimento e o enfrentamento de preconceitos implícitos. Certa manhã, quando Meredith estava revisando os detalhes finais de uma importante iniciativa de treinamento, seu telefone tocou. Uma mensagem de texto de sua assistente Kimberly dizia: "Estamos com uma tendência positiva. O público a vê como defensora da igualdade em viagens. Bom trabalho, chefe." Um pequeno sorriso se desenhou nos lábios de Meredith. Ela nunca quis se ver sob os holofotes nacionais. Mas, se o incidente ajudasse milhares de outros viajantes a se sentirem mais seguros e respeitados, valeria a pena. Em uma reviravolta final do destino, uma investigação interna revelou que Donovan havia forjado algumas de suas supostas dicas e exagerado outras para justificar buscas aleatórias, principalmente de viajantes negros e pardos. Todo o seu histórico foi examinado. Outras ações judiciais foram movidas por pessoas que perceberam que haviam sido vítimas de perfis semelhantes. Donovan se viu sobrecarregado com honorários advocatícios, forçado a vender seu carro e, por fim, sua casa. O mesmo preconceito que o havia encorajado durante anos era agora a força que estava destruindo sua vida. Esse era o duro karma que o aguardava, sua queda diretamente proporcional à dor que ele infligia aos outros. As semanas se transformaram em meses, e o interesse da mídia diminuiu lentamente, sendo substituído pelas próximas grandes manchetes. No entanto, o escândalo continuou sendo um ponto de inflexão. Vários outros aeroportos do país tomaram nota, implementando diretrizes mais rígidas sobre como os policiais se relacionavam com os passageiros. A Skyway Connect relatou uma onda renovada de boa vontade dos clientes que apreciaram a transparência e a defesa de Meredith. A própria Meredith continuou viajando, ocasionalmente incógnita, embora seu anonimato tenha sido comprometido pela história viral das notícias.
Ela se adaptou adicionando mudanças sutis à sua abordagem, viajando em rotas e horários diferentes. Ainda assim, sua missão permaneceu inabalável. Ela queria ver em primeira mão que sua companhia aérea estava cumprindo a promessa de tratar todos os passageiros com dignidade e respeito. Em um desses voos, uma jovem negra hesitou no portão, mexendo em seu cartão de embarque, visivelmente nervosa. Meredith perguntou gentilmente se estava tudo bem. A mulher olhou para Meredith e reconheceu seu rosto de um clipe de notícias viral. Ela se iluminou de alívio. Você é a Sinotrita Cole. Obrigada pelo que você fez. Significa muito para pessoas como eu. Meredith sentiu um calorzinho. Ela conduziu a mulher até o agente do portão, que resolveu o problema do cartão de embarque com facilidade. Elas se separaram na ponte de embarque. Ao se acomodar em seu assento, Meredith percebeu que, apesar dos desafios, das controvérsias e das realidades às vezes desoladoras do preconceito racial, a luta valia a pena. Cada passo do progresso tornava as viagens e a vida um pouco mais justas, um pouco mais gentis. Quando o avião decolou, ela olhou pela janela para o chão que recuava. Pensou nos arcos do destino que haviam levado o policial Myers ao seu acerto de contas e ela ao seu papel de defensora da mudança. Ela esperava que um dia histórias como a dela não fossem mais necessárias, mas até lá, ela permaneceria vigilante, pronta para iluminar a discriminação onde quer que ela aparecesse. Afinal, ela acreditava em voar, na possibilidade de se elevar acima das limitações, do medo e do preconceito, voando para um futuro em que a igualdade não fosse apenas um sonho, mas uma realidade coletiva. E assim termina a história emocionante de uma mulher injustiçada pelo preconceito, mas que se ergueu como um farol de esperança ao expor a injustiça no Hartsfield-Jackson. Meredith Cole lembrou ao mundo que o poder não se trata apenas de status. Trata-se de usar sua voz para criar uma sociedade melhor e mais justa. O policial Myers aprendeu que o preconceito sem controle acaba se manifestando e que o karma tem uma maneira de fazer justiça onde ela é mais merecida. É um lembrete de que cada ato, por menor que seja, pode ter grandes repercussões, boas ou ruins. Se essa história o comoveu, se o fez pensar duas vezes sobre como tratamos uns aos outros em lugares tão corriqueiros como o portão de um aeroporto, então não deixe que a mensagem termine aqui, como este vídeo. Compartilhe-o com seus amigos e familiares e inscreva-se em nosso canal para obter mais histórias que iluminam o triunfo da integridade sobre a injustiça. Juntos, vamos continuar lutando por gentileza, justiça e união, uma história de cada vez.